Você reservou um voo, os planos mudaram, você espera um reembolso. Simples, certo? Mas apenas algumas horas após a reserva dizem que já é tarde demais, sem reembolso. Sem exceções. Em 2025, as regras das companhias aéreas estão mudando mais rápido do que a maioria dos passageiros consegue acompanhar. De proibições da TSA a políticas ocultas das companhias aéreas, está mais fácil do que nunca ser pego de surpresa. Vamos revelar as 10 coisas que as companhias aéreas não querem que você saiba, para que você não pague o preço. Se isso ajudar você a viajar de forma mais inteligente, curta e inscreva-se para mais dicas de viagem sem enrolação. Número 1. Janelas de reembolso falsas. São 2 da manhã e você está olhando para a tela, reservando um voo de última hora para visitar um parente doente. Você clica em confirmar, aliviado por ter resolvido. Mas às 7 da manhã, os planos mudam. Você tenta cancelar. A companhia aérea diz que você já não tem direito a reembolso, mesmo tendo passado apenas 5 horas. Em 2025, mais companhias aéreas estão silenciosamente reduzindo suas janelas de reembolso, especialmente nas tarifas econômicas básicas. Embora as regulamentações dos Locomotive ainda exijam um período de carência de 24 horas para voos reservados com pelo menos 7 dias de antecedência, muitos viajantes ignoram os detalhes. Se o voo for dentro de 7 dias, ou se a reserva for feita por terceiros, você pode não ter proteção alguma. Algumas companhias até introduziram taxas de bloqueio no mesmo dia, o que significa que, uma vez que você reserva, está preso a uma tarifa não reembolsável, a menos que tenha pago por um adicional de cancelamento. E com tarifas básicas reduzidas ao máximo, você pode não perceber isso até ser tarde demais. Para passageiros que reservam impulsivamente, muitas vezes sob pressão emocional ou de tempo, isso pode parecer uma armadilha, e é exatamente isso. Um sistema projetado para parecer flexível, mas feito para penalizar a indecisão. Dica de viagem. Antes de reservar, verifique 2 vezes a classe da tarifa e a política de cancelamento exata. Se não houver janela de 24 horas, faça uma captura de tela, só por precaução. E sempre que possível, use o site oficial da companhia aérea, não aplicativos de terceiros. Número 2. Documento digital nem sempre funciona. É uma manhã fresca de segunda-feira em Atlanta Hartsfield Jackson. Um viajante de negócios caminha confiante em direção ao TSA PreCheck. Ele mostra sua Apple Wallet, Real ID carregado, cartão de embarque pronto, mas o scanner pisca em vermelho. Não estamos aceitando ID digital agora, diz o agente. Atrás dele a fila resmunga. Ele procura nervosamente pela sua identidade física, que ficou em casa. Em 2025, mais estados e aeroportos apoiam IDs digitais, mas aqui está a verdade desconfortável. Eles não são garantidos. O programa de identificação digital da TSA ainda está em expansão, e nem todos os pontos de controle ou agentes estão equipados ou treinados para aceitá-los de forma consistente. Ainda pior, algumas companhias aéreas internacionais e triagens secundárias podem exigir explicitamente um documento físico, independentemente do que está no seu telefone. E se a bateria do seu celular acabar, você fica preso. Isso cria uma perigosa autoconfiança para viajantes amantes de tecnologia. Eles presumem que digital aprovado. Mas, dependendo da infraestrutura do aeroporto, de quedas de energia ou de mudanças de política da TSA naquele dia, essa suposição pode rapidamente se voltar contra você. E não vamos esquecer das viagens de retorno internacionais. Mesmo que o seu aeroporto de origem permita ID digital na partida, o local de retorno pode não aceitá-lo, deixando você preso no exterior. Dica de viagem: sempre leve seu documento físico ou passaporte, mesmo que você já tenha migrado totalmente para o digital. Pense no seu telefone como um backup, não como substituto. Até que a identificação digital se torne totalmente padronizada em todo o país e globalmente, é melhor garantir as 2 opções. Número 3. Seleção gratuita de assento? Nem tanto. Imagine reservar seu voo com antecedência, sentindo-se aliviado por ter escolhido um assento na janela. Fileira 14A, exatamente onde você gosta. Semanas depois, você faz o check-in e, de repente, está na 27B, um assento do meio perto do banheiro. Confuso, você pergunta ao agente do portão. Desculpe, ele diz. Seu assento original era apenas um pedido de cortesia, não uma garantia. Em 2025, muitas companhias aéreas ainda anunciam seleção gratuita de assento, especialmente nas tarifas econômicas. Mas aqui está o truque. Essas escolhas de assento são muitas vezes apenas reservas temporárias, não promessas. A menos que você pague uma taxa extra, às vezes escondida sob assento preferencial,
ou confirmação de assento, sua seleção pode ser alterada a qualquer momento sem aviso. Por quê? Porque as companhias estão otimizando grupos de embarque, distribuição de peso e vendendo assentos extras durante o check-in. Seu assento na janela gratuito pode ser dado a alguém que pagou mais por ele enquanto você é discretamente rebaixado. Essa tática afeta especialmente famílias, casais e passageiros ansiosos que assumem que viajarão juntos. E quando você chega ao portão, resta negociar trocas de assento com estranhos, ou ficar onde o sistema te colocou. Até mesmo viajantes frequentes com status de elite já relataram ter sido realocados se não pagaram pela proteção de assento. Dica de viagem: após a reserva, verifique se o assento escolhido está confirmado ou apenas solicitado. Procure por observações como sujeito a alterações. Se você valoriza o seu lugar ou viaja acompanhado, considere a pequena taxa extra para garantir. É mais barato do que chegar ao portão frustrado. Número 4. Sua bagagem de mão pode ser negada. É hora de embarcar no portão 27. Você está voando em uma companhia aérea de baixo custo e sua mala de rodinhas cabe no compartimento superior. Ou pelo menos era o que você pensava. Mas pouco antes do embarque, um agente aparece com um novo medidor de bagagem mais estreito. Por favor, coloque sua mala dentro. Ela não cabe. Agora você é informado de que precisa despachá-la por uma taxa. Em 2025, as companhias aéreas estão mudando silenciosamente as regras para a bagagem de mão, não apenas no tamanho, mas também em como e quando aplicam as restrições. Algumas empresas de baixo custo e até mesmo companhias tradicionais estão reduzindo o espaço dos compartimentos ou usando compartimentos modulares para acomodar malas menores, o que significa que sua mala de tamanho padrão pode agora violar a política sem aviso. O pior, a aplicação é inconsistente. Um trecho da sua viagem pode passar sem problemas. No voo de volta, sua mala pode ser barrada. Essa imprevisibilidade é especialmente dolorosa no portão, onde você recebe duas opções: pagar uma taxa inflacionada para despachar ou arriscar perder o embarque enquanto corre para resolver. E mesmo viajantes com embarque prioritário não estão imunes. O espaço no compartimento superior está sendo redistribuído com base na classe tarifária ou no horário do check-in. Se você não pagou pelo acesso antecipado ou por um assento premium, o destino da sua mala fica na corda bamba. Dica de viagem: sempre verifique as dimensões mais atuais de bagagem de mão da companhia, especialmente em voos internacionais ou de baixo custo. Se sua mala estiver ligeiramente acima do limite, prepare um item pessoal flexível como reserva e embarque cedo sempre que possível. Esse espaço no compartimento já não é mais garantido. Número 5. A nova detecção comportamental da TSA. São 6h45 da manhã, no Aeroporto Internacional de Denver. Um homem de moletom cinza avança no posto de segurança. Ele não está fazendo nada de errado, mas parece inquieto. Esfrega as palmas nas calças jeans. Olha em volta nervosamente. Fala rápido demais quando lhe fazem uma pergunta. Em segundos, um oficial da TSA sinaliza discretamente. Ele é levado para uma triagem secundária. Em 2025, a TSA expandiu os protocolos de detecção comportamental, apoiados por uma combinação de observação humana e sistemas de alerta com suporte de IA. A ideia? Identificar possíveis ameaças antes que elas ajam. Mas a realidade é: a simples ansiedade comum pode agora desencadear inspeções extras. O programa antes experimental agora está mais difundido. Agentes são treinados para notar microexpressões, como piscar excessivo, respiração curta, punhos cerrados ou movimentos oculares de varredura. Alguns postos de controle até usam ferramentas de análise facial que rastreiam dilatação da pupila e movimento da cabeça para identificar comportamentos anômalos. O que isso significa para você? Se você é naturalmente ansioso ao voar, ou se o inglês não é sua primeira língua e você tropeça nas respostas, pode ser erroneamente sinalizado. Você pode perder tempo valioso, perder um voo ou enfrentar questionamentos invasivos sem motivo real. Até mesmo a roupa pode influenciar. Moletons com capuz, óculos escuros em ambientes fechados ou mãos nos bolsos podem, sem querer, sinalizar suspeito sob esses protocolos. Dica de viagem: mantenha a calma, faça contato visual e mantenha movimentos relaxados nos postos de controle. Evite brincadeiras, pressa ou parecer distraído. Se for selecionado para a triagem, coopere educadamente, mas conheça seus direitos. Você não está sendo punido, apenas preso em um sistema que tenta, imperfeitamente, prever riscos. Número 6. Bagagens despachadas. Escaneadas 2 vezes. É fim de noite no JFK. Seu voo está prestes a embarcar quando você recebe uma mensagem. Por favor, dirija-se ao serviço de bagagens para inspeção. Você fica confuso.
já havia despachado sua mala horas antes. No balcão, informam que ela foi sinalizada durante uma triagem secundária, um processo do qual você nem sabia. Em 2025, muitos aeroportos nos Nela e internacionais adicionaram silenciosamente uma segunda camada de escaneamento de bagagens, depois do check-in inicial e antes do carregamento no porão. Essa etapa é projetada para detectar ameaças ocultas usando tecnologia mais avançada, tomografia computadorizada, CT scans, detectores de vapor e até reconhecimento de padrões assistido por IA. O problema nem sempre é transparente. Os viajantes presumem que a mala está liberada assim que desaparece na esteira. Mas nesse novo sistema, se algo parecer minimamente incomum, como um objeto denso, um power bank esquecido ou até embalagens de comida que imitam formas explosivas, sua mala pode ser retida para revisão manual. As consequências: atrasos, conexões perdidas e, às vezes, ter que reorganizar seus itens sob pressão. Viajantes já relataram ser chamados da fila de embarque apenas para responder perguntas sobre uma caneca de lembrança ou um pacote de proteína em pó. Dica de viagem: trate sua bagagem despachada como se ainda estivesse sob escrutínio da TSA após o despacho. Não leve itens proibidos, baterias de lítio ou alimentos que possam gerar alertas. E, se o aplicativo da sua companhia aérea permitir, ative as notificações de bagagem. Assim, se algo der errado, você saberá antes de ouvir seu nome no alto-falante. Número 7. Rastreamento oculto via Wi-Fi. Você está em pleno voo rolando a tela do celular. Conecta-se ao Wi-Fi gratuito da companhia aérea apenas para checar os e-mails e talvez navegar em alguns sites. Horas depois, percebe anúncios no Instagram dos mesmos fones de ouvido que pesquisou no ar. Coincidência? De jeito nenhum. Em 2025, o Wi-Fi a bordo não serve apenas para manter você conectado. Ele está rastreando sua atividade. As companhias aéreas e seus fornecedores terceirizados agora coletam dados detalhados de navegação, enquanto você está conectado à rede. Isso inclui quais sites você visita, quanto tempo permanece neles e até seu comportamento de compras. Por quê? Porque sua atenção tem valor, especialmente quando você está preso em um tubo de metal com distrações limitadas. Algumas companhias usam esses dados para criar perfis de marketing ou direcionar anúncios personalizados assim que você aterrissa. Outras vendem dados anonimizados para parceiros e anunciantes. E aqui está o truque: os passageiros raramente percebem que isso está acontecendo. As políticas de privacidade geralmente ficam escondidas em letras minúsculas nas telas de login do Wi-Fi, e quase ninguém as lê. Se você clica em aceitar, basicamente entregou sua pegada digital do voo. Mesmo VPNs podem não proteger totalmente, já que alguns portais das companhias bloqueiam ferramentas de criptografia ou redirecionam o tráfego por servidores que registram atividades. Dica de viagem: se precisar usar Wi-Fi a bordo, evite acessar contas sensíveis ou sites de compras. Use VPN sempre que possível e leia os termos de privacidade antes de clicar em conectar. Ou melhor ainda, baixe tudo offline e desconecte-se. A tranquilidade pode ser a melhor bagagem de mão. Número 8. Gate Check. Nem sempre é voluntário. Você está em pé no grupo 3, no portão de embarque, bagagem de mão na mão, quando um agente anuncia de repente: este voo está lotado, vamos despachar malas no portão. Você hesita. Na mala estão objetos de valor, medicamentos, talvez até um laptop. Mas o agente insiste: você precisa despachar sua mala agora se quiser embarcar. Em 2025, o despacho no portão já não é a opção educada de antes. Muitas vezes é obrigatório, mesmo que sua mala esteja dentro das regras de bagagem de mão. As companhias aéreas superlotam propositalmente o espaço de cabine, sabendo que a maioria dos passageiros traz mais de um item. Assim, quando o avião enche, os agentes são pressionados a retirar malas, começando pelos grupos de embarque mais tardios. O que eles não mencionam: despachar no portão significa que sua mala agora está sujeita ao manuseio de bagagem e pode não estar coberta pelas proteções normais de bagagem de mão. Itens frágeis? Risco. Objetos insubstituíveis? Risco. E se a mala for danificada ou atrasar na chegada, muitas vezes é muito mais difícil abrir uma reclamação, porque tecnicamente você aceitou despachar, mesmo que sob pressão. Alguns viajantes até relataram que suas malas foram enviadas para a esteira errada ou chegaram horas depois, resultado de um gate check que nunca quiseram realmente. Dica de viagem: coloque todos os itens essenciais, remédios, eletrônicos, documentos, em uma bolsa menor que caiba embaixo do assento. Nunca assuma que sua mala de rodinhas vai embarcar com você, mesmo que respeite os limites de tamanho.
E se pedirem para despachar no portão, pergunte educadamente se recusar vai atrasar seu embarque. Às vezes, só de perguntar já faz diferença. Número 9. Repressão às baterias de lítio. São 5h20 da manhã no LAX. Um estudante universitário coloca sua bolsa de câmera na esteira. Dentro, uma DSLR, 2 baterias de lítio extras e um carregador portátil. Momentos depois, a TSA puxa a bolsa de lado. Essas baterias excedem o limite de watt-hora, diz o oficial. Elas não podem voar. O estudante fica em choque, já levou o mesmo equipamento dezenas de vezes antes. Em 2025, a TSA e as companhias aéreas apertaram as restrições sobre baterias de íon de lítio, após vários incidentes de destaque envolvendo superaquecimento em voo. Mas as atualizações não foram comunicadas com clareza, e esse é o problema. A maioria dos passageiros ainda presume que as regras antigas valem. Baterias abaixo de 100 Wh estão liberadas. Mas hoje, não se trata apenas de watt-hora. Algumas companhias agora proíbem tipos específicos de bateria, incluindo aquelas com terminais expostos, modificações personalizadas ou qualquer coisa sem rótulo claro. Powerbanks, com especificações vagas ou sem marcações, confisco imediato. E não para por aí. Alguns operadores limitam a quantidade de baterias extras, mesmo abaixo do limite, e exigem que sejam transportadas em estojos plásticos isolados. Baterias soltas no bolso da mochila? Bandeira vermelha. Essas mudanças pegam de surpresa viajantes frequentes, especialmente fotógrafos, vloggers ou profissionais que dependem de energia extra. Dica de viagem: verifique seus dispositivos e carregadores antes de arrumar a mala. Certifique-se de que as baterias estejam abaixo de 100 Wh ou declaradas se acima, claramente rotuladas, guardadas em estojos de proteção, mantidas na bagagem de mão, nunca na despachada. Quando tiver dúvidas, imprima a política mais recente da TSA sobre baterias. Isso pode ajudar em mal-entendidos na inspeção. Número 10. Créditos aéreos. Expiram rápido. Alguns meses atrás, você cancelou um voo não reembolsável e aceitou o crédito da companhia aérea. Achou que seria útil para a viagem de verão, mas quando vai reservar em julho, o site informa que seu crédito expirou. Assim mesmo, centenas de dólares perdidos. Em 2025, os créditos de viagem das companhias aéreas estão expirando mais rápido do que nunca, e a maioria dos passageiros só percebe quando já é tarde demais. Durante a pandemia, as companhias estenderam as datas de validade por boa vontade. Mas agora, essa tolerância acabou. Alguns créditos expiram em apenas 90 dias, especialmente para tarifas básicas ou créditos emitidos em promoções. Ainda pior, a contagem regressiva geralmente começa na data de emissão, não na data do voo. Então, se você cancelou em fevereiro e planejava viajar em agosto, seu crédito pode ter expirado meses antes, silenciosamente, sem aviso, sem reembolso. E essas políticas variam muito entre as companhias. Uma pode dar 12 meses, outra apenas 3. Reservou por sites de terceiros como Expedia ou Hopper, seu crédito pode ficar preso àquela plataforma com regras ainda mais rígidas. O resultado? Um número crescente de viajantes está perdendo dinheiro sem nunca ter perdido um voo. Dica de viagem: sempre verifique a data de validade assim que o crédito for emitido. Coloque lembretes no calendário. E se não tiver certeza de que vai usar, pergunte se o crédito pode ser transferido, estendido ou reembolsado mediante taxa. Na maioria dos casos, usar rapidamente, mesmo para uma viagem provisória, é melhor do que deixar desaparecer. Voar em 2025 não é apenas ir do ponto A ao ponto B, é navegar em um labirinto de novas políticas, limites cada vez menores e armadilhas ocultas. De bagagens de mão que já não cabem a créditos que desaparecem silenciosamente, as companhias estão contando mais do que nunca com aquilo que os passageiros não sabem. Vimos como IDs digitais podem falhar no portão, como a seleção gratuita de assento pode custar sua tranquilidade e como as novas verificações comportamentais da TSA podem sinalizar você apenas por estar nervoso. Não é para assustar você, é para dar poder. Quanto mais você souber, mais tranquila será sua viagem. Portanto, antes da sua próxima jornada, reserve 5 minutos para revisar o tamanho atual da bagagem de mão, as regras de bateria e as letras miúdas da sua tarifa. Coloque um lembrete no calendário para qualquer crédito ou voucher. E em caso de dúvida, faça perguntas. É seu direito como passageiro saber o que está enfrentando. O que mais surpreendeu você neste vídeo? Deixe um comentário abaixo. Adoraríamos ouvir sua experiência. E se achou útil, inscreva-se para estar sempre um passo à frente ao voar. Boa viagem!